Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 11, por favor. Agradecidíssimo pela oportunidade de ter estado com vocês esses 2 dias, na esperança de ter sido bênção para a vida de vocês. Muito obrigado, pastor Oséias, pelo carinho, pela recepção. Obrigado pelo tempo de qualidade hoje, pela manhã, o almoço. Sua esposa, e desejo que em todas as coisas o Senhor lhe abençoe grandiosamente. O Senhor é muito respeitado aqui nessa cidade, hein? E admirado por muitas pessoas. Então, oro para que Deus continue aprovando as obras das suas mãos. Lembre-se que o povo está clamando por um templo maior, hein? E se o Senhor não me convidar quando inaugurar o templo, então vai ter contenda entre nós e vós. Não sei se minha fé foi pouca. Na verdade, eu estou vindo de São Paulo. Eu fui Americana, tem um grande evento anual de mulheres. Eu não sou Maria, mas bem-aventurada entre as mulheres, que eu fui convidado para falar para essas mulheres. E depois eu fui em uma reunião de obreiros, eu fui em mais uns 3 cultos, e acabou que meu material se foi. Deus me deu a graça de escrever alguns livros. Tem um que é 50 sermões de ouro, tem esse que é meu sermonário, eu quero lhe presentear, pastor. Tem esse aqui que é Inferno, Ficção ou Realidade. Uma doutrina que é bíblica e que Jesus muito falou. Na verdade, Jesus não falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Jesus falou mais sobre o céu do que sobre o inferno. Somando nos evangelhos, Jesus deve ter falado em torno de 105 vezes a respeito do céu e cerca de 15 vezes sobre o inferno. O inferno é uma realidade. O inferno é eterno, inclusive. Então, aquela ideia de aniquilacionismo, de sono da alma, isso é uma doutrina estrábica, infundada e até diabólica. Alma não dorme. Ah, pastor, mas alma... a Bíblia diz em Gênesis que Deus disse a Adão que certamente que morreria, mas alma ali é indivíduo. Você só entende alma a partir do contexto. Existe alma, indivíduo, sujeito. Por exemplo, Romanos capítulo 13, verso 1, Paulo diz que toda alma esteja sujeita às autoridades. Alma ali é sujeito, é indivíduo. Mas existe alma biológica, Gênesis 9, verso 6. Alma como sentimento. Palavras de Jesus, lembra, pastor Elenilson? A minha alma está angustiada. E existe a alma, pastor José Roberto, como ser imaterial. Mateus capítulo 10, versículo 28, palavras de Jesus, pastor Éder. Ele disse: temei, porém, a Deus que pode matar o corpo e mandar a alma para o inferno. Então existe a alma como ser imaterial, e a alma não dorme. Tanto os perdidos como os salvos estão conscientes. A questão é que os salvos estão no paraíso de Deus. E a palavra paraíso vem do iraniano, que significa o parque de Deus. Quem aqui já foi em um parque? Lá no céu não tem tobogã, roda gigante, evidentemente. Agora imagina como é o parque de Deus. E eu estou indo para lá, hein? Esse aqui também é seu, pastor. Eu falo a respeito da doutrina do inferno. Tem mais esse aqui, a inveja, síndrome de Lúcifer. A inveja não é a pessoa querer o que você tem. A etimologia da palavra inveja é querer que você não tenha. Esse também é seu, pastor, por favor. Gadara, protótipo dos nossos dias. Eu falo a respeito daquele endemoniado gadareno. É o único diálogo de Jesus, na Bíblia, né? Entre Jesus e um endemoniado. Como é o teu nome? E o demônio respondeu: meu nome é Legião, porque havia naquele rapaz 6.000 demônios. Esse também é seu, pastor. 50 sermões de ouro. Tem 50 sermões aqui elaborados. Às vezes o senhor está atrasado, aí abre aqui com a sua unção. O senhor pode pegar os sermões. E tem o pecado, sua origem e suas consequências. E o outro, a minha língua grande. Esse você dá para alguém de presente, tá? Lembre-se que a língua é o membro mais forte do nosso corpo. A língua não cansa. Bom, os livros que eu trouxe acabaram ontem, imediatamente.
Mas se você desejar, você me acessa lá no Instagram, Denilson Lima Oficial, me chama no direct que eu mando via Correios para você. O kit com 7 é R$ 159,90. Pastor, eu acho que eu sou o homem que mais vende livro no Brasil, tá? Também pelo preço, né? E aí eu posso gerar link para você, você faz Pix, eu aceito Bolsa Família, auxílio emergencial, eu estou aceitando tudo. Muito obrigado de coração. Pastor José Roberto, meu respeito a você, sua envergadura teológica, o senhor é muito inteligente. Os pastores, meu conterrâneo aqui, o segundo vice-presidente, Deus abençoe a vida de vocês. Eu serei assim muito breve, tá bom? João 11, versículos de número 38 e 39. Eu estou há uma semana, estou com muitas saudades de casa. Eu já falei com a irmã Ellie, por favor, me espere perfumada, viu? Eu vou em casa amanhã e terça-feira eu preciso ir a Catanduva, no estado de São Paulo, e vou a Salvador na quarta-feira, e vou a Teresina na quinta-feira. Eu ando igual notícia boa, viu? Quem achou o verso 38 de João 11? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Vamos ler o verso de número 40 juntos, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Por favor, tome o seu assento. Muito obrigado. Eu serei muito breve, mas muito breve mesmo. Uns 30, 35 minutos. O microfone está em mãos de quem de direito. Deixa eu folgar aqui um pouco a gravata, que minha voz está indo embora. A aldeia de Betânia distava não mais do que 3 quilômetros a leste da cidade de Jerusalém. E era exatamente nesta pequena aldeia que residia 3 irmãos muito amigos de Jesus: Lázaro, Maria e Marta. Alguém já disse que Betânia era tão importante para Jesus, que além de Cafarnaum, Betânia se tornou a segunda sede do ministério de Cristo. Isso porque Jesus andou muito em Betânia. E essas muitas vezes que Jesus esteve em Betânia, ele sempre repousou na casa de Maria e de Marta, sempre comeu nesta casa. É isso devido à estreita comunhão que Jesus tinha para com esses 3 irmãos. Mas houve um tempo em que a cúpula judaica, que era composta dos escribas, dos anciãos e dos fariseus, incitou mais uma vez o povo a matar Jesus, e ele às pressas precisou sair de Jerusalém, e foi para uma região chamada região da Pérea, geograficamente um pouco distante de Jerusalém. Inclusive, foi a região que Jesus havia sido batizado pelo seu primo João Batista. Enquanto Jesus está na Pérea, em Betânia, Lázaro adoeceu. E percebendo Marta e Maria que Lázaro piorava, elas chamaram um mensageiro e pediu esse mensageiro que fosse à procura de Jesus para passar-lhe um recado. Parafraseando o recado de Maria e Marta, elas estavam dizendo assim a Jesus: venha depressa a Betânia, Jesus, porque Lázaro, o teu amigo, que tu tanto ama, está para morrer. O mensageiro sai de Betânia, as informações o levaram até a Pérea, e quando ele encontra Jesus, que passa-lhe o recado, o versículo de número 6 do capítulo 11 diz assim: e ouvindo Jesus que Lázaro estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ora, irmãos, ninguém aqui nesta noite que tem um amigo próximo,
E sabendo que esse amigo está para morrer, e você tendo o antídoto para resolver o problema desse seu amigo, você ficaria aqui mais 2 dias. Você iria imediatamente até o seu amigo. Quem faria isso aqui? Levanta a mão. Todo mundo faria. Jesus não. Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. E se não bastasse, ele sai ali pela região da Pérea, às margens do Jordão, caminhando, até que ele resolve ir para Betânia. E quando ele resolve ir para Betânia, Lázaro já estava morto e sepultado há 4 dias. Esse mesmo capítulo de número 11 diz que uma quantidade enorme de judeus haviam saído de Jerusalém e foram até a casa de Marta e Maria em Betânia para dar o ombro amigo para aquelas 2 irmãs chorar. Era o lado solidário dos judeus. A casa estava repleta. Marta estava frustradíssima, porque Jesus não lhes atendeu no momento em que elas mais precisaram de Jesus. E Marta, curiosa, na expectativa de que Jesus iria chegar a qualquer momento, tinha um olho dentro de casa e o outro do lado de fora. E a Bíblia diz nesse capítulo 11, que Jesus não havia ainda entrado na aldeia, quando Marta o avistou, e ela sai correndo de dentro de casa e vai até a entrada da aldeia, e ela está muito decepcionada. E essa decepção e essa frustração de Marta, com certeza fez com que ela apontasse um dedo indicador para a cara de Jesus, e ela lhe disse essas palavras: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Esse aqui é um tom de acusação. Em outras palavras, ela estava dizendo assim: o Senhor devia ter nos atendido, porque se o Senhor tivesse nos atendido, meu irmão Lázaro não estaria morto. O Senhor não veio, então é culpa sua. Esse é o tom identificado aqui na língua grega da fala de Marta para com Jesus. Jesus pacientemente ouve Marta, e quando ela silencia, Jesus lhe disse: teu irmão há de ressuscitar. Ela disse: Senhor, eu sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Marta está dizendo a Cristo que ela cria na ressurreição do seu irmão, mas na ressurreição que até hoje ainda não ocorreu, pastor Oséias. Esta ressurreição do versículo de número 24, que Marta está dizendo a Jesus que crê, é uma ressurreição que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja, quando aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Marta não está crendo que Jesus vai operar um milagre ali. E quando Jesus ouve isso, Jesus tenta clarear a mente de Marta e disse-lhe: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisto? Marta responde a Jesus: eu creio, Senhor, que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Marta não está crendo que Jesus vai operar um milagre. Só que aqui no versículo de número 27 do capítulo 11 a seguir, Marta sai de diante de Jesus, vai dentro de casa e avisa a Maria, sua irmã: o mestre está te chamando. Maria sai de dentro de casa e os judeus que estavam lá, alguns disseram: já vai Maria para o sepulcro chorar. Como quem diz, não tem mais jeito. Maria já está indo para o sepulcro chorar mais uma vez, porque eles não sabiam que Cristo estava chegando na aldeia para mudar o curso daquela história e tirar a tristeza daquela casa. Maria, quando chega diante de Jesus, Maria reproduz
a fala de Marta, sua irmã. Olha o que Maria disse a Jesus: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Pastor, Maria estava também acusando a Jesus, porque ele não lhes atendeu na hora que ela mais precisava? Não. A expressão, ou a forma como Maria se expressou a Jesus, é diferente, pastor. Porque o versículo de número 32 diz que Maria, quando chegou até Jesus, ela foi prostrando-se diante dele. E ela disse assim: se tu estivesses aqui. Isso aqui é humildade, pastor. E a humildade, ela toca o coração de Cristo. Quando Jesus ouviu aquilo de Maria, Jesus percebe que com ela estavam alguns judeus. Eles estavam todos chorando, pastor. O versículo de número 32 diz assim, 33: Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. O versículo de número 35 é um dos menores versículos de toda a Bíblia. Diz assim: Jesus chorou. Jesus, movido de sentimento, de íntima compaixão, começou a chorar diante de todos, pastor. O choro de Jesus aqui é por sentimento. E aquela multidão que está em volta de Cristo, observando ele chorar, o versículo 36 diz: disseram, pois, os judeus, vede como o amava. Eles estavam impressionados com Jesus, em ver Jesus chorar, e disseram: vede como o amava. Deixa eu falar algo para vocês aqui, abrir um precedente, uma vez que a minha mensagem é muito expositiva, pastor. Eu não sou aquele pregador que fica aplicando, nada contra os pregadores temáticos, nada, mas a minha mensagem mais é expositiva. Mas deixa eu falar algo para alguém aqui nessa noite. Jesus se importa com você. Jesus tem sentimento, o nosso Deus tem sentimento. E os judeus estão impressionadíssimos em ver Jesus chorar. Por isso que eles diz: vede como o amava. Mas o versículo 37 diz assim: e alguns deles disseram: não podia ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este, no caso Lázaro, não morresse? Estes alguns não estão crendo que Jesus vai operar um milagre em Betânia. Para estes alguns, Jesus chegou atrasado. Deixa eu tentar aqui conjugar em português, no melhor português para que a gente entenda. Alguns deles disseram, alguns: não podia ele, Jesus, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que Lázaro não morresse? Ou seja, Jesus era para chegar, segundo estes alguns, enquanto Lázaro estava enfermo na cama. Mas Lázaro morreu, e para estes alguns, Jesus chegou atrasado. Só que nada foge ainda os mais íntimos pensamentos, foge da audição de Jesus. Ele ouviu estes alguns duvidar dele. Aí o texto, no versículo 38, e agora aqui eu entro na mensagem para a gente terminar. O texto diz assim, no verso 38, Jesus, pois, movendo-se, repete após mim, movendo-se, só para não me esquecer, movendo-se outra vez, muito em si mesmo,
foi ao sepulcro. A palavra mover-se aqui, pastor Oséias, é uma palavra grega chamada embrimaomai. Por que grego, pastor? Para que a gente entenda o que está acontecendo aqui. Embrimaomai. Moveu-se significa embrimaomai. A palavra embrimaomai denota ira. Jesus se irou, sim, se revoltou, mas nunca pecou. E a Bíblia diz que é para a gente se irar, mas não pecar. Jesus, ele se irou, pastor. Lembra que ele havia se movido no capítulo 2 do mesmo evangelho, segundo escreveu João, quando ele foi ao templo e percebeu que estavam superfaturando os animais que estavam vendendo no templo, no pátio do templo. Porque os sacerdotes foi quem estabeleceu isso a mando dos romanos. E aí havia as mesas de cambiadores. Por quê? Dentro do templo não podia circular a moeda romana. Só podia circular a moeda hebraica chamada de shekel. Então as pessoas que iam ofertar passavam nos cambiadores, trocavam, faziam o câmbio da moeda romana para o shekel hebraico, e ia e comprava um animal para sacrificar no altar dos holocaustos. Mas eles estavam superfaturando os animais. E Jesus entra no templo com a zorrague de cordéis e saiu expulsando os vendedores, os cambiadores, os vendilhões do templo, e disse: não façais da casa do meu pai casa de vendas, porque a casa do meu pai é chamada casa de oração. A ira de Jesus é porque estavam superfaturando os animais para venda. Aqui no capítulo de número 11, pastor, a ira de Jesus é pelo seu próprio nome, porque estes alguns não estavam crendo que Jesus ia operar um milagre. E aí sabe o que ele faz? Ele se dirige ao sepulcro e disse estas palavras: tirai a pedra. Quando ele disse tirai a pedra, Marta, irmã do defunto, saltou na frente e disse: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Aí Jesus diz a Marta: eu não te hei dito, Marta, que se tu creres verás a glória de Deus? Vai uma palavra nesta noite para a sua vida: não coloque obstáculos na frente do seu milagre. Levante uma das suas mãos, por gentileza. Aponta um dedo pelo menos para 10 pessoas e diga: não coloque obstáculos na frente do seu milagre. Não duvide do seu milagre. Fale para alguém, fale isso. Não te hei dito que se tu creres verás a glória de Deus? Sabe por que Marta está dizendo é de 4 dias? Porque eles criam na ressurreição até o 3º, e não nunca do 4º, porque para os judeus, eles criam numa tradição que um espírito com poder de ressurreição rondava o corpo do morto até o 3º dia, e ressuscitaria o morto até o 3º dia. Jesus chega no 4º, quando todas as esperanças haviam se esvaído, quando não tinha mais jeito. E a proposta de Jesus era que o seu nome fosse glorificado na ressurreição de Lázaro. Só que tem um detalhe aqui no texto. Marta deixa claro para Jesus: ele está cheirando mal. Ele já estava entrando em estado de decomposição. 3 dias após a pessoa morrer, as unhas se desprendem dos dedos. 4 dias depois, os cabelos começam a se desprender do crânio e todos os pelos do corpo caem. 5 dias depois, o cérebro está completamente apodrecido. 6 dias depois, a pele fica toda enegrecida e gradualmente começa a se separar dos ossos. 7 dias depois, a barriga explode. 60 dias depois,
não sobra mais nada, senão ossos e cabelo, porque Deus vai além da medicina para servir de DNA. Lázaro já estava em estado de decomposição, estava pútrido. Os cabelos de Lázaro já estavam soltos do seu crânio, os pelos já haviam soltado, eles estão presos exatamente na pele onde estão as glândulas sudoríparas. Lázaro já não tinha mais o globo ocular, Lázaro já não tinha mais o coração em estado perfeito, porque as bilhões de bactérias que existem dentro de nós, após o término das atividades vitais, elas entram em ação. Inclusive, você quer ver que você tem bactéria? Fique 2 dias sem tomar banho para você ver. Você fede. Não cuide da ferida, a topada que você levou. Vai feder, porque as bactérias estão em nós. Irmãos, a verdade é que nós não somos nada. Grande é só um que é Deus. Só Ele não se cansa, não se fadiga. Ele é maior do que todas as coisas. Ele sabe quantos fios de cabelo tem em sua cabeça. Ele consegue contar as estrelas, pastor. Aleluia. Sabe quantos grãos de areia há na praia do mar. Ele pesa o pó da terra em balança. Ninguém nunca o criou. Ele existe por Ele mesmo. E o seu nome é Eu Sou o que Sou. Lázaro já não tinha mais veias. Lázaro já não tinha intestino delgado e grosso, rins, esôfago, células, glóbulos vermelhos e brancos. Lázaro já estava em estado de decomposição. E Jesus está na boca do sepulcro dizendo assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. Ele só quer que você remova a pedra. A questão é que a gente quer que Jesus faça tudo. E Ele não faz tudo. Ele só faz o impossível. Ele disse: tirem a pedra. O problema não está no estado de decomposição de Lázaro. O problema está no córtex cerebral de Lázaro. É o local onde as nossas informações são armazenadas. Quem aqui lembra de alguma coisa quando fez ainda pequeno? Todo mundo. Eu me lembro do que eu fazia quando eu era pequeno. Eu sou raiz, né, pastor? 50 anos. Eu brinquei de cavalo de pau, empinei a raia, joguei gude, brinquei de bola. Eu caminhava 3 quilômetros com um classificador azul e um quichute. Essa geração não conhece o que é quichute. Quichute é um sapato que o Satanás inventou. E eu calçava esse sapato, que esquentava demais. Vocês não sabem. Eu ia, aquele dali conhece. Tu usou conga, tu tem cara de quem usou conga. E eu usava isso. Hoje os meninos não sabem o que é isso, pastor. Os meninos só sabem o que é iPad, computador. Os meninos tudo é Nutelinha hoje, pastor. Nós somos raiz, pastor. Obreiro raiz, crente raiz. Quantos crentes cheios do Espírito Santo tem aqui? Dá um grito de aleluia para Deus. Eu me lembro de tudo isso. E olha, quando alguém sofre um dano no cérebro, um AVC, um derrame, muitos voltam para suas casas e não reconhecem sequer os seus entes queridos. É verdade ou não é? Lázaro está morto, pastor, há 4 dias. Já não tem mais as informações no seu córtex cerebral. Pastor, me conta como estava Lázaro. Como se configura essa morte? Olha, o corpo estava na sepultura, o espírito estava em Deus, e a alma de Lázaro estava no seio de Abraão, no mundo dos mortos, que conhecemos como Hades. Lembre-se que, por causa da morte de Jesus, os 3 dias que seu corpo esteve na sepultura, primeiro ele foi lá em cima, como sumo sacerdote, purificou o tabernáculo celestial, o véu do templo se rasgou, ele foi no mundo dos mortos, proclamou sua vitória, derrotou a morte,
e ressuscitou ao terceiro dia, e transportou o seio de Abraão para cima. Quem morre agora não desce lá para o seio de Abraão embaixo, sobe para o paraíso, local que foi aquele ladrão da direita, quando Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então a alma de Lázaro está no mundo dos mortos, e Jesus está dizendo: tirai a pedra. E quando tiraram a pedra, pastor Oséias, Jesus foi próximo ao sepulcro, no versículo de número 41, e Jesus resolve fazer uma oração. Isso aqui é um princípio para todos nós. Se você não tem o que fazer, não sabe como fazer, no caso Jesus sabia, aprenda a dar graças a Deus. Olha a oração que Jesus faz. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Versículo de número 42. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou. Olha na minha mão direita, repete após mim: clamou. A palavra clamou aqui, pastor, significa que Jesus gritou, pastor Éder. Porque tem crente que diz assim: esses pregadores gritam demais. Jesus gritou? Jesus gritou, eu não vou gritar. Jesus gritou na boca do sepulcro. O que foi que ele gritou? Ele gritou com grande voz. Pastor, o grito de Cristo aqui equivale ao grito do Pai em Gênesis 1. Lembra de Gênesis 1? Lembra? Aí vem o versículo 2 e 3. Quer dizer, no princípio cria Deus os céus e a terra. O Espírito Santo vem e paira em questões desordenadas. A palavra que merahefet é um verbo hebraico que é atribuído a aves que põem ovos e chocam os ovos para nascer os filhotes. O Espírito Santo é uma espécie de incubadora, pastor. E ele está em movimento, porque Deus é Deus desse movimento. É por isso que às vezes os crentes entram no mistério, entendeu? Às vezes os crentes pulam, às vezes os crentes saltam. Porque o Espírito Santo é espírito de movimento. E aparece Deus gritando. Deus grita o que, pastor Denilson? Haja luz! E a luz emana dele, pastor. É aí que é formado as moléculas. A ciência cosmológica acha que foi o Big Bang, mas nós não acreditamos no evolucionismo. Nós somos criacionistas. É pela voz de... Quem acredita no criacionismo aqui? Levanta a mão, levanta a mão. Dá um grito de aleluia para Jesus aí. E Jesus no sepulcro, ele aproxima-se e grita com grande voz: Lázaro! E a voz do Filho de Deus ecoa no mundo dos mortos, vai até o seio de Abraão. A alma de Lázaro volta para o corpo, o espírito também. E começa a ver, pastor, uma reorganização física e química. Tudo começa a se reorganizar. O Filho de Deus pode todas as coisas. Tudo começa a lavar. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Bate na mão de alguém, mas bate com força para ficar vermelho. E diga assim: Deus vai operar um milagre na sua vida. Quando Jesus grita: Lázaro! Tudo começa a se reorganizar. O coração é a máquina mais extraordinária do nosso corpo. Pastor, existem trilhões de células em nosso corpo. Uma célula, a ciência diz que é como se fosse uma metalúrgica
construindo 1 trilhão de máquina. Cada célula, uma célula, é como se fosse uma metalúrgica, construindo 1 trilhão de máquinas. E esta 1 trilhão de máquinas construindo outra 1 trilhão de máquinas. É como diz um irmão nosso de Pernambuco: esse Deus nosso não é gente não, pastor. Ele é Deus. As células começam a voltar para o corpo. O coração começa a se reintegrar. Artérias e veias, intestino delgado grosso, pulmões, rins, esôfago. O sangue começa a ser bombeado pelo coração. Vai até os rins, é purificado. Vai até o pulmão, é oxigenado. Volta, tudo começa a funcionar. As falanges, tudo aquilo que a medicina não faz, nos seus mais extremos delírios, Jesus ele faz com uma palavra. Eu vou esperar você glorificar o nome de Jesus Cristo. Vem para fora lá. Eu vou esperar você. Vem para fora, Lázaro. E Lázaro sai para fora, pastor Oséias. Olha o que diz o versículo de número 44. E o defunto saiu. Termino agora, pastor. E o defunto saiu, tendo os pés, as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Jesus disse-lhe: desligai-o, deixai-o ir. Lázaro saiu do sepulcro mais ou menos assim. Nem sempre quando você pula você está liberto. Lázaro estava com as mãos e os pés enrolados com faixas, e ainda havia um lenço envolto no seu rosto. Lázaro não sabia a direção que ele estava indo. Lázaro não sabia por onde caminhar. Os pés amarrados, eles simbolizam a nossa falta de liberdade. Essa conferência profética é para te deixar livre. Os pés amarrados é a falta de liberdade que nos impede caminhar na presença de Deus. As mãos atadas é a falta de disposição para servir. Esses eventos, pastor, Deus ama festa. As festas em Israel haviam várias, 3 eram as principais, dentre elas Pentecostes. O povo extravasava, o povo gritava, o povo dançava. Conferência profética aqui na D Família é para você, irmão, ouvir a voz de Deus, é para você extravasar, é para você adorar. Então eu vou pedir, porque o pregador é pentecostal, levante a mão mais uma vez, dê um grito de aleluia para o Cordeiro de Deus. Não, levantou uma mão, levante a outra, levante as duas. Levante as duas. Quem aqui está livre? Quem aqui está livre? Agora faz assim comigo, ó. Bate os pés, bate os pés. Você está livre com os pés? Está livre com as mãos? Se está livre com as mãos, adore a Deus enquanto você dá um aplauso. Aplauso a Jesus Cristo. Os pés é a falta de liberdade que nos impede andar na presença de Deus. As mãos atadas é a falta de disposição. As mãos e os pés atados são pessoas que não se movem. Deus está convidando você a se mover. Se mova, se prontifique, seja dinâmico, esteja disponível para o serviço, faça alguma coisa para Deus. Jovens, adolescentes, senhores e senhoras, Jesus está lhe chamando. Se mova,
movam-se, sejam cheios do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo mover a sua vida. Esteja disponível para o serviço. O lenço no rosto são pessoas sem identidade, pessoas que não sabem o caminho que está trilhando, não sabe para onde está indo. Pastor, e o mais lindo desse texto é isso que eu vou falar e eu encerro. Jesus disse assim: desligai-o e deixai-o ir. Jesus podia desenrolar Lázaro, sim ou não? Tirar as ataduras dos pés e das mãos, pastor José Roberto, tirar o lenço do rosto de Lázaro, mas Jesus não fez. Ele disse àqueles que estavam ali: desligai-o e deixai-o ir. Sabe o que é isso, pastor Oséias? Serviço da igreja. Você foi chamado para desenrolar pessoas. Deixa chegar aqui quem chegar. Drogado, prostituta, ladrão, mau caráter, pode vir. Quando chega aqui, você ajuda a desligar as pessoas. Você não está aqui para julgar ninguém, para tirar aparato de ninguém, para tirar enfeites de ninguém, para mudar a vida de ninguém, porque quem muda a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Você só desliga as pessoas. Quem está aqui pronto para desligar pessoas? Pega na mão de alguém, chacoalha a mão dele e diga: me ajude. Me ajude. Esta igreja está aqui para te ajudar. Esta porta é porta de salvação. Pode vir, pecadores. Aqui tem água, e é uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Se prontifique a fazer isso. Fique de pé comigo nessa noite. Vamos orar juntos. Eu quero orar contigo. Eu estou aqui para te ajudar, para estender as mãos para você, para poder te ajudar naquilo que você precisa. E como pastor você vai me ajudar? Através dessa palavra. Eu estou sendo um profeta para a sua vida nessa noite, mas aqui vocês permanecerão. Esta igreja permanecerá aqui. Tem um pastor aqui que vai ajudar você a tirar tudo aquilo que te atrapalha. Você que está enrolado, você que está preso. O Espírito Santo está dizendo: eu quero desatar você. Eu quero desatar você daquilo que te prende. Eu quero desatar você daquilo que te amarra. Hoje Jesus quer desatar este nó que prende a sua vida. Então, se você precisa disto, eu quero orar contigo na noite de hoje. A mão levantada, por favor. Feche os seus olhos. Você vai orar comigo. Aleluia. Mestre, eu preciso de sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os seus sonhos, transforma minha vida. Toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me.
aqui. Não existe nada como o Evangelho, pastor. Nada é como o Evangelho, nada. Que basta. Nada é como o Evangelho. Sente a presença do Espírito Santo. Fale alguma coisa que glorifique o seu nome. Adore a Ele. Que lindo é o Evangelho. O Evangelho que ressocializa as pessoas. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida. Chama para agora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor, diz tudo em mim. Já ouço a tua voz chamando pra viver. Aleluia! Uma história de poder. Remove a minha pele.